Muito boa noite, é uma honra apresentar o orador desta noite, pioneiro na saúde e no bem-estar, que dedicou a sua carreira ao avanço e à compreensão do bem-estar e da nutrição. Tem uma paixão humana e isso reflete a sua capacidade e o seu conhecimento nestas áreas. Os seus 28 anos na Manatec, o Dr. Steve Nugent, tem contribuindo para o aparecimento de vanguardistas. Ele hoje irá partilhar a sua opinião acerca dos produtos naturais e, nomeadamente, do produto especial, o Nutriverso da Manatec. Se puderem então ligar as vossas câmaras, nem que seja por alguns segundos, para darmos as boas-vindas ao nosso Diretor-Geral de Ciência e Saúde e Presidente do Conselho Consultivo Científico Mundial, a Manatec, o vosso amigo e o meu, Dr. Steve Nugent. Thank you, Mark. What a great way to Muito start the obrigado, day. Marco. I'm Que very ótima pleased to maneira de have my começar esta friends chamada. from Europe, Fico muito feliz de and ver looks todas like we've got estas people pessoas, todos os from meus amigos da Europa. quite a long list of places. My Vejo gosh, também this is good. pessoas de uma lista bastante longa Well, de what we're going to be diferentes. talking about today, Hoje or I vamos should say tonight for you guys. I'm falar, in Texas right now, so for para me mim ainda é it's de dia, para late vocês já é de afternoon, noite, but portanto, vamos falar for esta you it's in the noite. evening, and we will be talking Vamos estar about a abordar, Nutriveris. vamos estar a abordar o Nutriveris tema do is our Nutriverso. all-in-one product, O and I'll Nutriverso é o nosso explain that to you produto in tudo em some um. detail as we Irei explicar-vos proceed. em maior Nutriveris is a detalhe product which was daqui originally a developed for um the pouco mais à purpose frente. of O Nutriverso foi having desenvolvido para o that propósito audience of one, where de you have that person who says, I don't care what ser you tell me, tomado I don't care what you say, I'm only going to buy one product. And por if you can't pessoas give me what I que, need in one que product, normalmente then I'm just not mais, going to talk to you anymore. According to surveys that I've read, são mais and propícias surveys a indicate comprar that apenas um produto, em vez de terem mais do que um 70% produto para of the diferentes, group in the survey found, diferentes efeitos. perhaps Portanto, some of preferem you ter have um different produto que figures funcione now, quase como but tudo about em um. 97% of Cerca all de of the people on the planet Earth 97% de will buy a todas as dietary pessoas will no only planeta Terra buy que irão comprar um one produto thing. dietético, You can't irão sell them a comprar box, apenas you um can't sell produto. them a package. They'll Não only será buy fácil one thing. vender-lhes um And pacote it ou um was for that conjunto de reason that produtos. our marketing E, department portanto, foi por esta decided razão que o nosso that departamento de we would marketing try and create decidiu a que product iríamos tentar to criar um produto that particular market. que So, seria as the chief feito para science esse tipo de officer mercado, para and essas pessoas. formulator of Como supplements for diretor-geral de decades Ciência e now, Saúde e também I've como now formulador de formulated produtos deste género 163 different supplements. por, Yes, it was life before nos my últimos day, anos. before Já manufacturing foram days. criados 163 And produtos com and a minha so I know a good participação deal about supplements and how they're put together and how they function in the human e, body. portanto, com essa experiência que And so tenho what I don't da want to criação de miss suplementação, is that we mean to replace the entire não Manatech queria que as product inventory pessoas with one product pensassem for one que purpose. podemos substituir todo o The inventário de purpose produtos was de to meet Manatec por apenas um a produto, não market. é esse o propósito, And that market is that mas person o that says, propósito I era don't care chegar what you então a think. esse mercado que falámos há pouco, aquelas Well, pessoas que querem apenas from a comprar um science point of produto. view, what I wanted to be sure of is that every Do ponto de vista person científico, aquilo getting que gostaria all of de me certificar all of the variety of é de nutrients que that they todas as require. pessoas estão a Obviously, ter I would love to acesso see somebody on a our optimal health todos os plan, nutrientes, ou pelo menos aos but nutrientes mais importantes this que is precisam the para o seu dia market a that we're dia. speaking to today, and Claro, that's why gostaria we de will have estar one product. a fazer a So explicação marketing and de um science work pacote, de um together, and conjunto de we put produtos, mas together this para este product público that gives específico, you some of iremos falar all acerca do of the Nutriverso important como uma nutrients solução that you tudo em um. need all in one product. I refer to this as an entry-level product, Eu and refiro-me a este produto como um obviously produto de like nível de people to entrada. enjoy this product, they feel good from this product, they feel É muito good about importante the que as benefits, pessoas gostem and deste now they produto, que want se to sintam bem com este investigate produto further into e que gostam da manufacturing other Manatec, products de in uma our forma portfolio. geral, And e that's, portanto são from my pessoas que point of view, provavelmente that will passarão deste happen for primeiro many. produto Now, there are para others in Manatech para um who próximo already número de buy produtos a também do number of portfólio da different Manatec, e Manatech portanto products. será este o produto But the talvez question is, a gama de which entrada. of the three vitamin mineral products are best for me? Which one is Quais the best choice? destes, Well, I'll narrow this down a little bit for you before we get into the meat of it. quais destes And produtos de que iremos that falar são I'll tell mais you importantes first do what ponto I'm de about to vista say.
mineral If you are vegetarian, e de this is the vitaminas. formula for you. Se formos vegetarianos, esta é a Finally, fórmula perfeita egg, para it nós, que esta é a represents forma nutrition from all of those amiga dos important vegetarianos foods. e dos veganos. Those benefits Também é muito accrue importante and para a will maior now. parte dos grupos. All of these benefits Todos can estes be benefícios derived que conseguimos ver from agora no ecrã in the vegetarian podem friendly product called derivar NutraVeris. Nutra or deste nutrition, Veris from the produto, que é Latin o word meaning Nutriverso. true or truth. And so we're talking Nutri about por true nutricional e nutrition Verso here. por verdade. Estamos a Before we falar do de that, verdadeira nutrição para cada um de some of vocês. you who are already Manatech product users, you don't need the bit that I'm about to tell you, but I'm hoping that Alguns de these vocês que já são listeners utilizadores de produtos would da like Manatec, to mas para as novas pessoas que understand estão nesta why they chamada need e que supplements querem and compreender why um they pouco need melhor, porque Manatech precisam de supplements suplementos e porque versus precisam de other suplementos da companies' Manatec supplements. versus So outros let's suplementos start que estão no with the most mercado, important question that any vamos Manatech começar patient will have, com a and that pergunta is, mais importante que qualquer do you associado à Manatec need a pode dietary colocar, supplement? que é: And after eu you've talked to preciso, your new preciso primary mesmo care de contact, um you can suplemento talk about dietético? Manatech versus other companies, E and then depois dessa you pergunta can e talk desse about the debate, specific product podemos that you falar need então to acerca deste fit their produto particular específico needs that they've e told das you. suas características. So let's start this initial conversation. E, And portanto, that vamos is, começar esta do you eat conversação perfectly inicial well? e temos Anyone esta who primeira watches pergunta, you que é: tem uma would say, alimentação well, perfeita? no, probably not. Claro que a maior I parte das can't pessoas say irá that in dizer my não, provavelmente não. career, which I'm now in the 47th year of. Conheci algumas pessoas durante a minha carreira, 47, you a see. minha carreira já tem It's 47 also good anos. for your health. It's very good for your immune system. All right, so I ran into so many patients while I was in practice. Encontrei They would muitos come in with pacientes durante a minha complaints prática like, médica and one of the things I would ask them e to do eles first queixavam-se is to de fill out a várias diet questões relacionadas com a form. alimentação e a primeira coisa que lhes Was pedi era what preencherem um food questionário intake like? alimentar, Was it tentar something perceber como é que era a sua interesting ingestão to intake which alimentar, was good or perhaps tentar not perceber so se good, or haveria something that was alguma coisa distracting boa the na sua complaints ingestão that ou they talvez came to me alguma with? coisa não tão What boa, I found para is tentar that debelar quais most eram as people razões told para me esses they problemas. eat a good diet. When we actually analyzed it step by step, Muitas not pessoas only did achavam they que show tinham that uma they boa weren't bad at dieta, all, but mas they na just verdade, quando really don't analisávamos passo a passo, understand percebíamos it. que eles não So tinham uma finally, boa I dieta, wanted mas to eles não know the perfect compreendiam essa questão. diet. E, Well, let's portanto, a first primeira coisa que is your life stress-free? temos que perceber é que precisamos My realmente friends, ter uma if alimentação your life perfeita e is uma boa stress-free, dieta. I want to know you, and A I want próxima to know pergunta if é you se a really sua vida é are livre de stress-free. stress. I so far have Meus done amigos, a vossa vida everyone é on this livre de planet. stress, então I've muitos lectured in parabéns, 48 countries, in porque in nestes our part of the 48 world, países em que eu já and I dei don't met anyone palestras, who lives a eh, stress-free life. e So nunca I'm the consegui first one conhecer to ninguém call. que vivesse uma I vida don't 100% de understand stress. how they are stress-free. Are you immune to the effects Outra of pergunta que pollution colocamos in é the 21st se é century? imune aos I'm going efeitos to da show you that poluição you're not, and e I'm going outras to prove it tensões do is, século and that XXI. includes Eu irei all of my mostrar dear que não friends in New é, Zealand, depende do who sítio think onde because their vive, country is so beautiful that there's no pollution there, e they mesmo think as there's pessoas pollution da everywhere. And I'm going to Nova show you Zelândia, um that's país tão BS. bonito que parece que não tem That poluição, mas que is na verdade acaba the por ter truth também of poluição. health in the 21st century, that you need A nutrition. verdade sobre a You saúde don't no know, século XXI, but you need it. e porque precisa de I'll give you an nutrição, é aquilo que example iremos of falar a a machine. seguir. Now, everyone understands Deixem-me machines, dar-vos but um exemplo so de uma I'm going to teach máquina. you about organic chemistry and cellular biology É and so muito on, and normal that will pegarmos be no exemplo de uma máquina in this presentation. para darmos But algumas let's talk explicações about acerca something de that everyone química understands, orgânica, and that is mas machines. vamos tentar Your percebê-lo com um body exemplo is an prático. organic machine. O nosso Now, we corpo é know uma that máquina machines orgânica require e nós fuel, sabemos que or todas they as won't run. máquinas necessitam de We know combustível, that então all não machines funcionarão. require Sabemos que maintenance, todas as máquinas or they precisam de break down. manutenção ou irão ter uma All avaria. machines, Sabemos que todas as when they're máquinas, running, when they're being quando used estão em after a funcionamento, quando certain estão a ser number of utilizadas, depois de kilometers, um they certo número de are going quilómetros, to need repair. precisam de algumas So is your reparações. body. E o Really? mesmo se passa com o vosso corpo. Na verdade, é exatamente o According to the mesmo. scientists, and De I'll acordo com os emphasize this is cientistas, not an area of study that I have studied,
E deixa-me dizer-vos que não é uma área em que eu tenho estudado, mas de acordo com os cientistas, eles dizem-nos que a raça humana está por aqui, por perto de 3.000 anos, não irei discutir isto com eles, mas diz-nos que a sua formação foi há cerca de 11.000 anos, e isso é verificável. Quando começámos a cultivar, a nossa saúde começou a decair. Portanto, os nossos antepassados eram provavelmente muito mais saudáveis do que eles que começaram a cultivar. Eu não sou contra a agricultura ou o cultivo. A questão é que não existem alimentos suficientes para alimentar todas as pessoas, a não ser que nós também trabalhemos nesta questão da agricultura. Conseguimos percebermos que houve algum declínio na nossa humanidade a partir dos momentos em que começamos a cultivar com maior intensidade. Isso é visível no mundo fóssil. Conseguimos perceber também pelos fósseis dos dentes aquilo que as pessoas consumiram durante a sua vida. Portanto, queria que pensassem, neste caso, deste veículo que estamos a olhar e que está num nível plano e que, portanto, irá ter um consumo de combustível mais equilibrado. Vamos imaginar que conduzimos esse carro durante 10 quilómetros. Agora imaginem que conduzimos o mesmo veículo durante os mesmos 10 quilómetros, mas com um declive, portanto, a subir com uma inclinação bastante acentuada. Quando subimos, quando temos terrenos inclinados, iremos gastar mais combustível, iremos necessitar de manutenções mais rápidas e, portanto, se pensarem nos antepassados humanos e em nós, hoje em dia, estes eram os nossos antepassados a conduzir num plano reto, não é? Não inclinado, e no século XXI nós hoje estamos a conduzir num plano bastante inclinado. E, portanto, conseguimos ver grandes alterações nos stresses sobre o corpo humano. Em 2004, eu publiquei um livro, sei que alguns de vocês já o leram, e naquela altura eu dei alguns dados. Em 2004, os dados eram de que existiam cerca de 75.000 químicos no ambiente, que eram sintéticos e que nunca tinham existido no planeta Terra antes de 1930. Na altura, pensava-se que tudo iria ficar pior ao longo do tempo. A verdade é que os cientistas nos dizem que hoje em dia estamos estamos em exposição a cerca de 330.000 químicos e que foram introduzidos no nosso ambiente a partir dessa data, 1930. Também sabemos que quando estes químicos sintéticos são combinados com água, formam um novo composto químico, não um que tenha sido criado ou que tenha essa intenção, mas algo completamente inesperado. E por causa disso, não há forma de saber exatamente quantos químicos sintéticos é que existem no ar, na água, no solo ou nos alimentos de que nós ingerimos. Não podemos ter a certeza absoluta, mas aquilo que sabemos é que não irão ver uma notícia de jornal a dizer que as pessoas estão mais saudáveis hoje do que estavam no mês passado, porque isso não é a realidade do século XXI. É bom que se convençam, vivem num tempo onde os suplementos nutricionais não são um luxo, mas são uma necessidade. Há muitas pessoas que dizem: eu não vejo a poluição, eu não a sinto, não a vejo, não a cheiro. Nós sabemos de estudos científicos que existem pesticidas na neve, no ar, no gelo,
do Polo Harmful Norte. farm pesticides in the tissue Sabemos que of há penguins at the South Pole. pesticidas nos tecidos gordos dos pinguins do There's Polo no Sul. place that you can go to avoid these toxins. Não há sítio por onde Pesticide possamos ir para sprayed evitar in estas toxinas, British os Columbia, Canada, pesticidas. will make its way to every place on the Um earth. químico que saia Chemical dos that's Estados sprayed Unidos in pode Alaska in the United encontrar o States seu will caminho make por its todo o way mundo. to every place O on the que earth. saia do There is Nebraska, no por place exemplo, poderá where you are também not exposed. I don't care about espalhar-se how por todo o beautiful mundo. that place is. Não existe The forma de overwhelming majority escaparmos of a estes toxins in químicos, your por mais exposure, bonitos que sejam os sítios the onde se overwhelming está. majority, are chemicals that are so A grande synthetic maioria destes químicos that são tão our human sintéticos sensory system que o nosso cannot sistema smell them, sensorial humano see them, não os consegue taste enxergar, them, sense them sentir in any way. ou provar de And qualquer it's forma. because your sensory system E was isso é porque o nosso developed sistema to deal with sensorial natural things on planet foi Earth. It was desenvolvido developed para lidar com to coisas deal with naturais these do other things. sistema So there's do a few planeta Terra e different não com coisas chemicals químicas. that you can see or smell or taste, but the other of the many tens of thousands, you can't detect them, but you're being exposed to them. Portanto, a maior parte You das need coisas to que start está thinking no nosso smart. meio ambiente e que You é need to químico, focus on não pode taking care of ser, your health, pode ser, everybody you love. não nos podemos This is aperceber que crucially existe important. e, portanto, Back in temos que ter esse 1995, cuidado, there temos was a que study ter a suplementação. by the US Department of Agriculture, Em and so much credit for 1995 foi this feito that the um US estudo government seems to feel they have pelo unlimited Departamento ability norte-americano de to spend, Agricultura. and boy, do they spend it. Sometimes the US government spends it on things that are good, like the study that I'm Muitas talking vezes about. os Estados And Unidos, o sometimes governo it dos wastes Estados money. Unidos, gasta dinheiro em algumas coisas que não são importantes, mas também gasta Let's em talk algumas about coisas the importantes, study. como este estudo This was done in de 1995. 95. The purpose of the Foi study feito em was to find out 1995 e o propósito do estudo era if descobrir the average se person a received pessoa enough antioxidant nutrients média from recebia diet a alone. quantidade de So just by antioxidantes eating necessária all the apenas pela fruits. alimentação, And by the ou way, seja, we apenas da often say ingestão fruit and de vegetable frutas e because vegetais. fruit is more fun than vegetable. Fruit is Dizemos simple and it's sempre fun. frutas e vegetais Vegetables are porque a less fruta é sempre fun. mais divertida que os It vegetais. really should be Portanto, the os other way vegetais são around. sempre a última The escolha. majority of the Devia de human ser ao diet should be contrário, vegetables. Fruit should be a maior parte da considered dieta humana devia de ser dessert. vegetais e não In frutas, fact, porque a not fruta devia de cookies. ser uma sobremesa. At Eu any rate, costumo chamar, inclusivamente, a you will find sobremesa da antioxidant natureza. nutrients Mas in iremos certain encontrar fruits and nutrientes antioxidantes em vegetables. certas frutas e certos When they vegetais. did this study, which was a human blood study, Quando they went, fizeram este let's estudo, que era um find out estudo sanguíneo if humano, everybody has enough tentaram antioxidants descobrir from se the todas as eating pessoas of tinham food. então antioxidantes de They found alimentação out, did interna. not shock them. They Aquilo que found to be descobriram shockingly chocou-os, descobriram que Then não they era said, esse o well, caso, from now on, e we're going então to disseram recommend que a partir de agora vamos use recomendar at que todas least as 5 and pessoas preferably comam 7 pelo menos 5, servings mas of preferencialmente vegetables 7 and fruit a porções day. de frutas e vegetais A todos os follow-up dias. study was done to find out Foi how many feito um people estudo de actually did that. acompanhamento They para ver found that quantas it pessoas é was que tinham cumprido, approximately 11% mas of the population. perceberam que apenas Not 11% da big numbers. população tinham cumprido com They repeated esses this study requisitos. again and again and again. By E foram 2006, they quit repetindo, studying. repetindo e repetindo este estudo But durante each anos time e they anos, repeated it, mas what cada they vez que o found was repetiam, that aquilo que the number of descobriam era servings had to que go up o número de to porções get tinha que enough subir antioxidant protection para conseguir because a the proteção chemical antioxidante pollution was necessária, going porque a up poluição química estava a and subir, you had to meet estava a that crescer, challenge. e nós tínhamos que acompanhar esse When they desafio. got up to 13 servings a day, they quit doing it. Quando They said, you know chegaram what? às Who's 13 going to do porções por 13 dia, servings a day? desistiram, porque perceberam que ninguém iria And ingerir 13 porções por they're dia. right. So, as we look at this now, we say, you know, this E, is portanto, just quando too olhamos much. para isto hoje em If you're dia e a percebemos cow, que you é can eat demasiado, se formos vegetation all day long, uma but you're vaca, podemos not. comer vegetação todo o You're a dia, mas busy não person. somos. You've got Somos things to uma do. pessoa ocupada, temos You need coisas to para get your fazer, nutrition quickly and precisamos de efficiently every conseguir day que so you a can nutrição take chegue a nós de forma all rápida e eficiente todos os of the dias para things that you need to ter do every day. todos os Now, there was nutrientes another e study conseguirmos done fazer tudo on aquilo que queremos fazer vitamins durante o nosso alone, dia. just vitamins. Foi feito um So outro this was estudo on apenas sobre antioxidants and vitaminas, phytochemicals, não sobre and antioxidantes, this was also a bioquímicos, blood mas study. apenas And sobre what they found vitaminas. was E era that também um you estudo have on sanguíneo, the e aquilo screen que right now, descobriram foi aquilo que estamos a ver it's neste for momento no all ecrã. adults to take vitamin supplements because most people simply don't Pediram a consume todas as the optimal amount pessoas of
para tomar vitaminas, porque a maioria das pessoas não consome uma quantidade ideal de todas as vitaminas apenas através da alimentação. Nós não vivemos como os nossos antepassados e também não podemos comer como comíamos no século XX, e mesmo que o fizéssemos, os stresses são agora muito mais elevados. Quando pensamos na ilustração daquele veículo que vimos há pouco, 10 quilómetros em plano, queimamos uma quantidade de combustível, mas se estivermos a subir o mesmo veículo, iremos consumir muito mais energia, muito mais combustível, e nós estamos a subir e, portanto, precisamos de mais. Ora, nos Estados Unidos, eu utilizo os dados dos Estados Unidos porque são mais fáceis de conseguir, que o governo dos Estados Unidos gasta muito dinheiro neste tipo de estudos, e também porque o universo dos Estados Unidos representam todos, praticamente todos os grupos genéticos no planeta e, portanto, está representado nos Estados Unidos, de acordo com os dados que vimos recentemente. Cerca de 76% dos americanos tomam suplementos nutricionais, e isso é ótimo. Mas 90% continuam deficientes em pelo menos um nutriente e mais de 70% são deficientes numa variedade de nutrientes. E há nutrientes-chave que estão a aproximar-se do percentil de 50% e que estão, por exemplo, são deficientes em magnésio. Ainda não é mais de 50% da população, mas está lá muito perto disso. Vamos olhar mais um pouco para a realidade, para os dados de desconto. Quando eu terminar esta chamada hoje, é bom que tenham essa vontade de tomar um suplemento vitamínico. Vamos olhar para as linhas que estão a destaque neste quadro. Vitamina C, toda a gente conhece a vitamina C. A maior parte das pessoas sabem que tem algo a ver com o sistema imunitário. Há muito mais coisas que a vitamina C faz, mas vamos manter-nos simples para esta apresentação. Se vocês Se vocês congelarem um determinado produto, irão perder 30% da sua capacidade nutricional. Se vocês secarem uma fruta, irão perder cerca de 80% da vitamina C. Concentram o açúcar da fruta, que irá fazer com que tenha um bom sabor e esteja estaladiço, mas perdem 80% da vitamina C. Se cozinharem um alimento natural, irão perder cerca de 50% da vitamina C. Se cozinharem e depois fizermos também uma secagem desse mesmo produto, podemos fazer, por exemplo, cozinhar um determinado produto a vapor e depois secá-lo. Iremos perder cerca de 75% da vitamina C. E o reaquecimento de um determinado alimento irá também representar uma perda de cerca de 50% da quantidade de vitamina C nesse mesmo alimento. A vitamina C é uma vitamina que o nosso corpo não consegue produzir e, portanto, necessitamos dela. E a tiamina, que é também conhecida como vitamina D, bem, é muito importante. Vocês percebem onde estou a querer chegar? Precisamos de vitamina B1 para a energia, vitamina B1 para o stress. É a vitamina mais importante para o stress. Precisamos da vitamina B1 se quisermos subir o rendimento metabólico do nosso corpo para perda de gordura. Precisamos também para criar cerca de 40 enzimas no nosso corpo. Eu chamo Eu chamo a vitamina B1 a vitamina da felicidade, porque os nossos níveis de B1, se estiverem altos, fazem com que nos sintamos bem, não apenas connosco próprios, mas com todo o mundo. Se os nossos níveis estiverem muito baixos, é muito normal que estejamos mais tristes, devemos ter assim um aspecto muito cinzento da vida.
Portanto, quero que percebam que wonderful, mesmo beautiful, que organic food that you bought, nos alimentemos com comidas muito bonitas, prepare it orgânicas, before que you eat it. compremos no Otherwise, supermercado, temos you're que going to lose preparar-nos para that perder nutrição scientific com reality. congelação, a secagem ou And because of o those próprio facto de realities, os 67 cozinharmos countries now, os alimentos. 67 countries have made it federal law 67 países impõem that uma companies that make regra food governamental, products that are prepackaged in some way, impõem o enriquecimento alimentar obrigatório de pelo peanut menos 3 muffins, nutrientes. whatever terms are used in the various countries that all of you are from and you're watching. You know what I'm talking about. Grain products, products made from grains of various types. Precisamos procurar produtos verdes, Okay. produtos de várias marcas, Also, mas que têm essa cereals. adição, You'll see when you esse buy enriquecimento so many alimentar. packaged foods these days, you may see words like fortified with. Quando What that means compramos is determinados produtos, hoje em the dia government podemos has ver a required explicação that they add fortificado that com, nutrient to e the esse food. produto é um produto Why would they require sobre o that? qual o governo requeriu que fosse feito um enriquecimento Because they know alimentar, you porque need determinado more nutriente não in it. está lá. So they make E it a porque law that the food o governo, companies have to sabem que do. nós precisamos mais do que The aquilo food que companies se don't proporciona um have to fit the produto ou highest alimento. standards. In fact, very often the nutrients that they Muito add to habitualmente, os satisfy the nutrientes law que are são the lowest of colocados nos all produtos para of those satisfazer a various lei nutritional categories. And may são not mais be doing much fracos, for you. qualidade inferior e, But I portanto, just podem want não you to estar know sequer a contribuir that of our a melhoria do 170 plus produto ou uma countries melhoria na around the nossa world, condição. 67 have made it a law E, portanto, é muito that importante que nutrition has percebamos, to be pelo added to menos, food before you que buy it. teve que haver esta It adição tells you nestes that 67 diet países. is no longer E isso providing mostra you que a nutrition dieta alimentar que that you need. tomamos não está a servir-nos nutricionalmente. I want you to understand the difference between health and wellness. There's a Quero big que percebam a difference. diferença entre saúde e The bem-estar. word health is Existe misused uma grande sometimes. diferença. A palavra saúde é Exist mal once in a while in the utilizada dictionary. muitas vezes. Health is the absence Saúde of é, de evidence for acordo disease or com abnormality. Now, think about it. You go to see your a physician. designação correta, a Your ausência de provas de physician runs some doença tests and ou says, "I don't think you got anomalia. anything wrong with you." Imaginem o You vosso say, "I médico, don't feel good." faz-vos uns Your testes, uns physician says, exames "I don't know what to tell you. I can't find e, any e diz que vê que evidence está tudo of bem, mas disease or vocês não se abnormality. sentem bem. Therefore, O you médico are healthy." diz-vos, eu, But segundo are you estudos well? que fiz, Wellness is the vocês fullest realization estão of saudáveis. physical and Mas será que estão mental com potential. bem-estar? Attitude, Ora, o fitness, diet, bem-estar é a work, realização plena do unhealthy potencial practices físico e are mental, all part saúde, boa forma of física, dieta wellness. e evitar práticas So I'm prejudiciais talking à about saúde. the fullest realization of E, physical portanto, health aqui and estamos a mental falar health desta both. completude do Very, bem-estar very important. físico e mental. Estamos a falar Well, de bem-estar mais do this que saúde. brings us to our product for this evening, E isto traz-nos Nutriveros. até ao produto que temos aqui para Nutriveros is a esta very noite, interesting product, and Nutriveros. it is a product Nutriveros é um produto that muito we created interessante for a e é particular um produto que foi niche criado audience. para However, este it nicho can be used by anyone de pessoas, if you mas, no work entanto, hard. pode ser utilizado So por it toda a contains gente, como vitamins irão and minerals. perceber. Your body needs that every day. Tem Has vitaminas e minerais que phytonutrients. o vosso corpo Phytonutrients precisa is todos a os dias. Tem nutrient that fitonutrientes, is its own são class of nutrition, nutrientes que and it têm uma comes classe only própria de from a phyte nutrição from an ancient e que plant. vêm apenas de plantas. So Então, é a palavra phytonutrients grega are para not plantas. vitamins, Portanto, minerals, glycans. fitonutrientes não são However, vitaminas, they are their glicanos, own minerais, classification of eles têm a nutrients sua that própria we say. classificação nutricional. It's one of the really big Necessários reasons that é uma you das should grandes be eating razões vegetables pelas every quais day. devem de ingerir Must vegetais buy todos os dias. vegetables Muitos every vegetais. day. Vegetables should Os be vegetais the biggest part deveriam de of ser a a parte healthy, mais importante de uma balanced dieta diet. alimentar saudável. Now, in addition to that, there are glycans. I'll talk to you about that in a moment. Em adição a isso, temos de Antioxidants, we'll colocar talk também os about a little. glicanos, An antioxidant antioxidantes, já is falámos um pouco, um some antioxidante molecule which é has the uma potential molécula que tem to o potencial neutralize the adverse de effects neutralizar of o efeito free radical adverso oxidative stress. da Now, what does that oxidação ou do mean? stress oxidativo de radicais Well, livres. listen, O as an que example, significa the damage it causes to your body is called free radical oxidation. a oxidação If you de have been radicais doing livres é um anything dano que to é help colocado ao nosso neutralize corpo. that or Se to nós slow that pudermos effect, colocar algo no nosso corpo que possa very, very diminuir a important. velocidade ou reduzir a intensidade Antioxidant. If you dessa think ação, about metals, é muito and importante. I know
in some Aí languages, entrou os the word antioxidantes. antioxidant and the word, or the word oxidative stress and the word rust are the same word. And I know we have a number of Em different algumas languages, línguas, so hopefully nós the translators temos will a maybe mesma correct us palavra so we don't have para confusion. oxidação e ferrugem. So Eu oxidative sei stress on que hoje metals is temos aqui called várias rust. línguas e, portanto, seria importante And fazer esta your body doesn't distinção, não actually é? Portanto, a rust, ferrugem acaba por but if you ser were to a look at the consequência da name oxidação rust no to metal. A yourself, oxidação no your nosso body corpo é uma coisa by diferente. oxidative stress, it looks a whole lot like rust on metal. And Mas, actually, de qualquer the das formas, same esse metals stress that oxidativo nós, well, there's que more nós than just sujeitamos o rust. nosso Well, corpo tem in essa fact, let's sort of semelhança make a teórica slide com a right now ferrugem of no what's in metal. this product. Vamos ver então o que é que está neste Everything produto. in this product is in a real Tudo o que fruit está neste base. produto The real é fruit baseado base is made eh, from rice bran em alimentação and verdadeira, não é? Real. organic fruit and vegetable powder. Fornece uns níveis We'll get padronizados de into that. vitaminas e minerais Then naturais. the Vamos falar nutrients that mais are à put frente. into the base of the powder are Depois, os glyconutrients, nutrientes que or são scientifically colocados called glycans. Glycans are the na base do simplest nosso produto são nutrients for human health os today, glicanos and naturais, probably the least understood by physicians and the general provavelmente public os elementos worldwide. menos compreendidos Let me tell you cientificamente hoje em something, dia, folks. mas deixem-me If you dizer-vos don't algo: have all the glyconutrients you se need não every day, tiverem todos os or gliconutrientes que more necessitam todos os accurately, dias, glycans, if ou you don't have melhor enough of dizendo, os those glycans glicanos, every day, se não tivermos esses nothing glicanos else todos os matters. dias, You can nada have mais the best importa. vitamin C in the world, but if your Podemos ter a body melhor doesn't know vitamina what to C do with the do vitamin mundo, C, mas se o nosso corpo não souber o que fazer com it's ela, useless. a vitamina This C is é why inútil. glycans are Por isso é foundational que os to any glicanos são nutritional um program that you pilar care para what it qualquer is. tipo de saúde You nutricional, need qualquer que seja. glycans, or what used to be Precisamos de called glicanos, ou aquilo glyconutrients. que era There's comercialmente conhecido antioxidants como above that. gliconutrientes. Your body requires Precisamos também de fat antioxidantes and naturais, water disso já soluble falámos um pouco. antioxidants. You have to have Precisamos both, de or you antioxidantes naturais don't have solúveis em água oxidative e em protection. gordura, And there are a lot of senão products não out teremos there, essa proteção antioxidante. especially so-called magic liquids and super juices and all that kind of stuff. And these will have water-soluble antioxidant, but they don't have É muito food-soluble importante antioxidant. que os produtos There's a tenham, possibility they can que protect sejam you solúveis em from gordura e sejam também stresses we solúveis face em this água, century, because they porque, have mercê fat desses and stresses que water temos no soluble. século And XXI, I would argue nós finally precisamos mesmo que eles antioxidant sejam as well, exatamente particularly solúveis em for gordura e em are água. necessary. Ambas as categorias Vitamins são and minerals, necessárias. of course. Vitamins and minerals are the second Vitaminas most e important. minerais, If you were claro, going to são build a o segundo nutritional grupo mais house, a health importante. house for your Se body, tivéssemos que construir uma casa the nutricional foundation para o is nosso corpo, glycans, a then base vitamins and minerals, eram os and then you glicanos, add from depois there. as vitaminas e os So that's minerais, the e way this depois is iríamos daí distributed. para a And one of frente. our glycan components of this product is E, mannose. portanto, um dos Mannose is a glicanos, very powerful dos elementos product glicanos presentes that neste we produto é o extract from the glicol, aloe vera plant. But que there é are o other produto que nós glycans extraímos da that planta we do get aloe from vera, other plants, mas several existem other plants. outros produtos glicanos aqui de outras plantas We want diferentes. to incorporate this glycophytocomplex. Queremos The formula incorporar for este this is a complexo global formula, which means it does not have glicofitonutriente. the same formula in every country. It's exactly the same. The O material is the importante same. neste produto é It também de enables que our nós temos a members to mesma, explain why. o mesmo produto, a Different mesma people base have tecnológica different em todos os requirements países do mundo. for how a label must appear. Aquilo que não You probably acontece never com thought os about rótulos, that porque os until you rótulos são tried it. diferentes de Well, país the para people who make the país, product make the label, and muito por they say whatever they imposição das want, regras and próprias de it cada doesn't work like país, de that. cada estado, So each government's going to tell e portanto us cada governo irá how we have to dizer-nos describe como é our que temos de nutrients. descrever os mesmos And it's very nutrientes. different. Muitas vezes The esses rótulos são material completamente that I diferentes, can mas assure o you, no material, matter isso posso-vos how it garantir, appears, que the independentemente de material in como que aspecto Nutriverse tenha o is the rótulo, same o in conteúdo every country. Nutriverse é sempre o mesmo em So todos if os you're in, países. oh, I don't know, let's say Portanto, se Sweden, estiverem na and Suécia you happen to be in the US and you buy e some se Nutriverse, estiverem nos Estados it's Unidos e identical comprarem Nutriverse, é to the exatamente Nutriverse that idêntico you get àquele que in Sweden. compram na Suécia. And it's identical to the Nutriverse E é that you get idêntico in ao Australia. Nutriverse que se compra na Austrália e por aí So, fora. part of this total blend is 1.5 Parte desta grams mistura of the total glycophyto blend, which obviously é is de 1,5 grama but de that's not everything. glicose e It gets fitonutrientes even closer. naturais, incluindo We monopólio strongly em pó, por recommend cada 4 dose grams recomendada.
Nós And recomendamos if fortemente you were to use 4 a gramas Manafis de product in addition to this glicanos product, diariamente. you'd be Portanto, doing se a great job. utilizarem Manapol Getting em all those conjunto other com este nutrients, produto, you'd be getting the glycans será ótimo, in the amounts porque irão ter that esta you think quantidade you should have correta them in, and e that's porque what irão the ter study exatamente indicates. So 1.5 grams is na quantidade important. certa. And if 1,5 somebody's not gramas é getting any importante, glycans in their diet, muito mais it's importante do super que alguém que não esteja But a again, we ingerir want you to have, quaisquer we glicanos, really want you to have 4 mas grams nós every day queremos mesmo to que use the tenham uma ingestão Manafis de 4 product with gramas this product. todos os dias, portanto, o Across the ideal é board. utilizar o I Ambrotose talked about em cereal. conjunto com este produto. This is Vamos crushed falar um pouco de farelo de full arroz kernel. estabilizado. And what you're looking at in the center is the Aquilo rice que that we estamos a ver utilize as a food. aqui That's no that centro white é kernel. o arroz, that que nós of reconhecemos rice. But the nutrition's not in como that. alimento, que é aquele que The está no meio nutrition branco, is in that very fine brown line mas that you've seen a previously. nutrição The está Ultra naquela Plus linha castanha, white kernel, that very fininha. thin brown line, is the rice bran. É That's uma close to linha 100% muito, of the muito fina, que está aqui a castanho mais escuro. Human beings can't digest the husk or the hull. And this is why it's Uh, always given to us in the form of what's known as polished rice. Os humanos normalmente não ingerem esta casca do APA do arroz, e por isso é que o arroz é entregue de forma polida. The king of Siam, which today is called Thailand. Há The king muitos, of muitos anos Siam atrás, o was rei obviously, da well, Tailândia king. I mean, he was important, right? foi a primeira pessoa And conhecida obviously, quem foi servido o he arroz had better sem esta food than casca. peasants. Well, Sendo o everybody rei, likes como era, food procurava in Thailand ter or in that part of the melhores world. alimentos And so they came up e, with the portanto, idea, well, royalty surgiu should only eat a ideia rice. de que a realeza só devia de comer The problem with that arroz is when you polido, dehusk the limpo. rice, you O also problema de get rid quando of the tiramos bran. And what happens essa, in a very essa short period of casca é que time retiramos after aquilo putting que in está entre polished a rice for casca the e o royals, grão, e que é they muito, found muito out that the importante. royals were getting sick. The E com o nobility passar was do getting tempo sick. perceberam que os reis iam And who ficando knew why? consideravelmente mais Because doentes. the peasants were doing just fine. Ninguém sabia muito bem What porquê, the porque os peasants do camponeses is, estavam and have done de for saúde. centuries, Aquilo que os is camponeses they faziam e que soak fizeram the durante rice séculos in its raw é form que mergulham o and arroz na sua softens the forma husk mais bruta so that they can remove the husk. e, portanto, And some will ao eat the mergulharem rice o with husk arroz, on it, depending on retiram what they're então watching. But the essa pele, peasants were essa getting the bran. casquinha, Rice sem wasn't. estragar a camada que Nobody fica knew entre why a casca until a e o grão scientist in e que é tão 1920 importante. investigated that, and that led to the discovery of the first Portanto, este farelo analog se to mantém, é muito, muito vitamin importante. B1 that you heard me talking about just a A second vitamina ago. B1 que falámos há pouco foi descoberta exatamente nesta altura, See, exatamente without por causa vitamin desta B1, circunstância. some very Sem a serious vitamina B1, issues can occur if you're podem not ocorrer getting it. problemas de saúde muito importantes, se não a ingerirmos todos os In dias. 1911, the discovery of vitamin B1. Portanto, em 1911 foi essa descoberta. In Imaginem addition to that, quão longe estamos hoje. we have Adicionalmente a isso, fruit and vegetable temos powder uma blend, base which alimentar mixed with the real, rice bran pó de have frutas e these legumes things combined cultivados as the organicamente foundation of the formula e que são of vitamins, the a minerals, base the deste antioxidants, produto combinado com o glycans, farelo de arroz are estabilizado all que vimos added antes. to. The Portanto, juntamos também os glicanos que falámos antes. fruit and vegetable blend. Os fitonutrientes vêm exatamente dos frutos e dos vegetais. Morango, framboesa, mirtilo, cereza azeda, romã, aranjos. Imaginem toda esta variedade que temos aqui do lado da fruta. Do lado dos vegetais, temos os brócolos, rebentos de brócolos, tomate, cenoura, espinafres, couve. Imaginem só esta variedade nutricional que aqui têm. Vocês que comem toda esta variedade de frutas e legumes todos os dias? Tenho a certeza que não. Nós sabemos que a maior parte das pessoas que foram questionados não tomam, não ingerem, e nós acreditamos que a suplementação a partir destes frutos e destes vegetais é muito importante para a nossa saúde imunitária,
quanto antioxidantes your e general outros fatores para wellness, o nosso bem-estar geral, health. por oposição à Some saúde. people will say, well, I don't know how to Muitas use this pessoas stuff, poderiam this dizer: powder, "Ah, eu não sei como and utilizar what do I do este with it?" produto, é um pó, o que é que eu faço com ele?" Basically, just about anything Podem you can fazer do with this praticamente water tudo with your com este food. pó, tudo o que quiserem com a vossa Sprinkle it on a alimentação. salad. In fact, Podem you can use it salpicar numa in your salad salada, dressing, misturar com whatever is your o favorite salad molho dressing, da vossa salada, and independentemente de qual you seja o can vosso preferido. sprinkle it on pasta. You can Podem put it também into a drink. polvilhar Many people use the numa rosemary flower bebida ou no fruit vegetable vosso drinks. numa massa, por exemplo. Há You can muitas put pessoas it que into utilizam também juice em of any bebidas type. de fruta, Just por exemplo, um add it sumo de anywhere fruta you ou like to batido. your food. That's the beauty Podem of adicionar da forma que water. quiserem Now, na vossa personally, I alimentação. like to mix Essa é it a with beleza olive deste oil produto. because the salad Eu, por dressing that exemplo, I always gosto de use colocar is olive oil. no meu azeite, porque My omega-9s o are made molho que with utilizo na minha almost no salada omega-9 é in the azeite e diet anymore, but your misturo body o requires pó omega-9 nutriveros to no function. meu azeite. And we're getting way too much omega-6, by the way. And that's a different presentation that we won't do this evening. So it's all up to you how you want to do it. E, But I portanto, like depende de vocês como to querem sprinkle it on my utilizar o pasta. produto. Eu sei que há muitas pessoas que polvilham Depending on na what their pasta choices are. So there's massa. lots of ways to Portanto, há do it. várias formas de poder So then, utilizar e consumir what's the este product produto. actually for? Então, para Well, quem é este produto? A quem se if you eat destinam food, diversos. it's for you. Portanto, I se mean, it's pretty comem much that simple. alimentos, é If para you're a vocês. human Portanto, being, se forem um ser you humano, need nutrition. This is the precisam de 21st nutrição. century, my Estamos no friends. século XXI, Things have changed. as coisas mudaram You have muito. more stress on your body today Têm than mais maybe stress no vosso you corpo ever hoje em had. dia do And que I alguma know vez this. algum I ser always have humano some teve. people who say, how can you be sure of that? Sempre Of que course, digo isto, há muitas you can pessoas que take ice me cubes. dizem: como é que sabe That's isso? not my Em area of science. pormenor. What scientists E eu do is digo: read up on it existem estudos, inúmeros significantly. estudos científicos. We can go back thousands and thousands of years in ice core Podemos samples. recuar We know what milhares e was milhares in de the anos. air, Nós sabemos o que é what que level existia of no air ar, pollution was there, o what nível other de factors poluição were aérea que in the existia, que air outros fatores estavam that lá was then caught into the snow and the ice and then e que depois frozen ficaram in time, na, literally na frozen neve in time. e que congelaram no Right tempo. now, my friends, we Hoje are em dia, at the worst nós time in estamos a human atravessar o history. pior The tempo da worst história humana stress naquilo que diz respeito a the human stress body, the human no immune corpo system, humano the worst e no oxidative nosso, stress in the history of humanity na nossa is imunidade. É o right pior now. stress nesta história da You humanidade. better get a E grip on está, this, folks. e If está, e you're está not cá. already Portanto, é doing bom que se convençam something to disto. support your health, and I Se mean ainda não something estiverem a above and apoiar de alguma beyond forma a just vossa what saúde most people imunitária, select, go to the health independentemente food provider. da Look for melhor drying and alimentação que freezing and estejam a all that. selecionar e da fonte de que ela venha. É Try sempre as muito much importante a nutrition as you suplementação. think you're getting, Vocês não and you têm a will when you're nutrição getting. que gostariam de ter Start e que getting it. esperam ter. Não a têm, pura e Why simplesmente. are people less well? Porque é que Remember, as pessoas wellness estão versus health. menos bem? Why are Lembrem-se people deste less bem-estar well versus a saúde. today Porque é que as pessoas estão than they menos were bem 20 years ago? hoje do que estavam há 20 This anos is atrás? as a species. This is planet E wide. digo This is enquanto in countries espécie, that have a um more nível than enough food. mundial. In fact, Estamos a there's falar a lot of inclusivamente de countries países where que there's têm mais do que simply too muito much food alimento available, e alguns unfortunately. deles, inclusivamente, até And it's alimentação a far mais too easy disponível. to get food these days. I mean, Hoje em we dia shop é demasiado fácil at the termos grocery acesso store, à we gather at the refrigerator. alimentação. I mean, we're just not working very hard for our food anymore. And that's not the way the body was Já não designed. trabalhamos aquilo que tínhamos de So trabalhar para if conseguirmos a you're a human alimentação. O being nosso corpo estava living desenhado para on this isso. earth, and this is the only place I know of E, we can portanto, live right se now, estiverem como eu a viver no planeta you Terra, have e to este é o único deal with the sítio que conheço realities hoje em of the dia para podermos 21st viver, century. temos de lidar And com as that means realidades do século deal XXI. with E isso significa increased lidar stress, com esse which stress equates aumentado to increased e que equivale também a uma just like necessidade that vehicle aumentada. driving on a level plane for 10 Exatamente como aquele kilometers veículo or driving que agora uphill tem que for 10 subir em kilometers vez de to ter drive uphill. andar num terreno plano. Your machine needs more. That's the way it is. E, portanto, a Believe it vossa or not. máquina hoje precisa de mais. É Let's exatamente go aquilo que back to acontece, what não we há volta a began dar. this evening.
Então vamos voltar onde Here are the começamos. Hoje em physical dia, benefits cá of estão os antioxidants. benefícios físicos do Nutriverso. Antioxidant support, talked about extensively. Dá It's apoio also antioxidante, nutrients that support your metabolism, like mas vitamin também D, apoia um metabolismo saudável. promoting healthy energy production. Favorece a produção de energia Prebiotics. saudável. A prebiotic is a Fornece nutrient apoio that prebiótico. Um feeds a prebiótico é um probiotic. nutriente que alimenta um Right now, and probiótico. this is an entirely different presentation that I do, but I'll just give you a little Há snippet. uma. Isto, Right now, we os know probióticos são uma apresentação that completamente diferente que eu faço, mas para terem uma ideia, in your gut nós sabemos que is uma not only bactéria, foundational for your entire uma immune system, bactéria probiótica no it vosso is intestino não é also apenas um pilar foundational importantíssimo for para a your vossa saúde, psychology. para o vosso bem-estar, Oh, mas yes. também para a vossa psicologia. Recent studies have shown Os estudos mais that recentes there are mostraram genes que in certain existem probiotic genes bacteria em algumas that bactérias talk to and probióticas correspond que directly to certain comunicam brain cells. com os genes cerebrais So when we talk about correspondentes. the Isso é um gut-brain facto. connection, it's bigger E, than you portanto, know. quando falamos desta ligação entre intestino e cérebro, é mais You importante do que want alguma vez those possamos imaginar. probiotics to be healthy. Nós queremos que os We probióticos sejam know saudáveis. that any living organism that has a good diet Nós sabemos que is qualquer going to be organismo que healthier tem uma boa than dieta será organisms with mais poor diet. saudável que um Feed the best que prebiotic tenha food uma to pior probiotic dieta bacteria. e, portanto, It's forneçam just esse about apoio your gut. prebiótico. It isn't just about your É muito digestive system. importante It isn't just about your nervous system. para o vosso ambiente Literally today we can say, imunitário. Hoje podemos dizer, happy gut, literalmente, happy que brain. um intestino And the saudável opposite leva a is also um true. cérebro saudável. E o oposto é também verdade. Immune system support, obviously. You've already Promove got também that. uma função imunitária How saudável, about the other things that you look perceberam? for in a vitamin Mas, mineral? e outras coisas? Podemos ver então Nutrients to neste support produto. healthy skin. Nutrientes para apoiar a saúde da Nutrients pele, to support das the unhas, production of collagen para and apoiar healthy a produção de connective tissue. colagênio e obter um tecido And boy, conjuntivo I'll tell you what, as you age saudável. past the age of 40, E conforme that envelhecemos, becomes more além dos 40 problematic anos, every year isso and every decade. torna-se mais problemático a cada ano ou cada década. É assim It's mesmo. a normal result of aging. É o resultado You normal do don't have to envelhecimento. age too fast. Não temos de You can envelhecer reverse demasiado rápido, nós podemos reverter slow it down. este processo de You can slow it envelhecimento. down. Podemos atrasá-lo So you want to have the right nutrients for e, connective portanto, queremos tissue ter production and os collagen production. nutrientes Right, certos that para a goes produção de colagênio e de um bom fundamentally as tecido well, conjuntivo. physically. Because healthy skin, again, you have to have Para termos uma concentration pele of collagen saudável, to keep the precisamos skin ter essa healthy boa and produção de soft. colagênio para que a nossa pele esteja And of course, the nervous suave system e function. brilhante. Your nervous system Um needs apoio ao certain funcionamento do sistema vitamins, nervoso. O nosso sistema nervoso specifically the precisa B de vitamins, algumas and vitaminas, also especificamente as some vitaminas minerals. B, Example, mas magnesium. também alguns Magnesium is minerais, como o crucial to the magnésio. nervous system. O magnésio é Nearly crucial half para o of sistema people nervoso that have been e tested in the US mais de metade das pessoas que haven't foram done testadas testing nos Estados everywhere. Unidos And I don't think that's going to get done. não Most foram governments testadas simply don't em have the money to spend on it. todos os países. A maior parte dos países não tem dinheiro para Based on gastar neste hunger tipo de studies. inquéritos, But once again, all mas, genetic mais uma codes vez, represented in the US, todos os grupos genéticos são and representados nos these Estados studies Unidos tell e, us portanto, esses estudos dizem-nos que 49% of Americans don't 49% get enough dos magnesium americanos every day. não têm o magnésio necessário todos os dias, When a 49%. study was done specifically on Quando o estudo Chinese foi people, they feito, found 50%. feito especificamente em So pessoas chinesas, descobriram sitting around the 50%. 49 percentile. Portanto, andará à volta de 49, 50%, The mais point coisa here is, mesmo. folks, you are O almost importante aqui é que not getting enough vocês provavelmente não terão o suficiente em vitaminas e minerais todos os It's dias. just already been shown that we're just not Já getting the antioxidants. foi provado And que that's one não of our estamos a biggest conseguir os threats. antioxidantes necessários e por isso é que temos este mega stress no nosso You know, organismo. oxidative stress can be caused just by O breathing. stress oxidativo pode ser provocado Our apenas por body respirar, is designed to deal mas with o nosso this level corpo of está stress. concebido para lidar com It's esse designed to stress deal with oxidativo. to put Não yourself está, in é hundreds of thousands feito para of lidar com couple on a planet. dezenas de milhares It was de not designed químicos for that. sintéticos que estão So presentes you can deal with the simple stuff. no nosso Your ambiente. body's ready for Portanto, that. o nosso corpo está pronto para as And coisas when simples, you mas add não para as things coisas that don't belong on the complexas. planet, Não para aquilo que you nós have to acrescentamos add de things mal to your ao mundo. daily health program E, to portanto, temos que effectively cope with adicionar that.
novas coisas ao nosso dia a dia para que possamos lidar com essas agressões. Heart health. Nutrientes para a Think nossa about that. saúde, Anyway, para o nosso bem-estar, para all o of nosso you crescimento know normal. what's going on with Todos heart health. nós Heart health sabemos aquilo que se problems passa have com been a known to saúde start around cardiovascular. 1911, 1912. In the medical records, before that, it wasn't seen very much Os problemas cardíacos and começaram mais ou almost menos por never volta reported. Of course, dos anos 10, anos they 20, existed, do século XX. Claro que but the existiam esses changes problemas, in mas our a maior diet parte das vezes não eram so limited reportados. that Da someone mudança found da out, nossa well, if we alimentação, refine grain and take it from its natural whole uh, porque foi exatamente por volta dessa composition altura, dos anos 10, and 20, do refine it século to a XX, beautiful, smooth white que powder that we call flour. eh, And then in the UK, as an example, and in many quando Commonwealth countries, foi descoberta a people used to refinação say to me, would you like dos white bread or brown cereais, bread? They actually believe that the brown is healthier than the white, when in fact, in most cases, it is simply white flour that has been colored with caramel coloring, making it brown, deceiving you into thinking that you em have muitos a países, whole grain. Chances are you do not. At least that's been my esta, experience in British Commonwealth countries. esta So if you're utilização da brown, it makes a farinha whole lot of difference. e a questão que muitas vezes assola as pessoas que terão escolher pão de farinha branca ou de Right. So farinha for mais your escura. heart Muitas health, vezes as pessoas entendem que a farinha learn to escura é refine uma farinha grains in de um 1911. grão integral, But mas muitas vezes não é, é 1912 apenas already um began bocado to um see corante. medical E, literature portanto, a partir that desta altura, increases dos anos 10, 20, do século XX, quando foi começada and a two fazer, things. quando Put se two and two começou a together. fazer a refinação da farinha, Modern diet dos is cereais para formar insignificant. farinha, We don't eat like apareceram our os problemas ancestors. cardiovasculares. We don't live in an environment that our ancestors lived in. And then there's eyesight. E Putting acrescentar a eyesight todas estas in questões very, também há esta very promoção excess. da visão saudável. A nossa visão, hoje em If you're dia, tem not uma looking at a questão computer screen all day muito importante or a tablet all e day, relevante, que é a da luz almost azul, certainly emitida pelos you're looking at computadores, your pelos phone tablets, pelos telemóveis, hours upon hours e que every day. é uma luz a que as pessoas People are estão currently addicted to social sujeitas media. And I do mean addicted. todos os dias. I chose that As word on pessoas hoje em dia purpose. estão It is a literalmente chemical viciadas addiction nas redes according to sociais. scientific studies. Existe And it's a chemical addiction that some people esta say adição is a química kick. que está também comprovada, So estudada, we're looking at these screens, we're stressing our eyes in ways that the e human portanto, ao body is olharmos not para estes ecrãs, designed estamos a colocar to esse cope. stress nos nossos olhos, You better stress a que eles não estavam have the right habituados, nutrients in your eyes every day. e portanto é importante que estamos There a are pôr os specific nutrientes nutrients you corretos need to nos keep your nossos olhos retina todos os dias healthy. para que possamos ter a nossa If you retina don't mais do that, saudável, that retina e se não o will fizermos, not a be healthy retina for you. That's não irá for ser sure. saudável, e So you portanto isso é better uma think about garantia. that as well. Portanto, So pensem também nesse some of elemento. the marketing side benefits, marketing always talks about dairy-free, Temos aqui também vegetarian alguns products. elementos de marketing Does importantes. not include É a any livre de ingredients produtos that were produced with lácteos, biotechnology. Now, in some countries we say é non-GMO. amiga In some dos countries we vegetarianos e say dos veganos, not genetically modified organisms. However you say it in the country that you não live inclui in, ingredientes que I foram think you utilizados, understand what I mean. que foram produzidos utilizando Manatech does not biotecnologia. buy ever, A ever, Manatec ever. não We do compra, not em buy alguma circunstância, any ingredients algum ingrediente que using biotechnologies. We possa just ter sido don't do utilizado it. So nobody needs to ask me através de why we biotecnologia. don't buy those ingredients. Again, however it appears in the various countries, there's Independentemente labeling da forma como apareça in every country how that appears. nos But that's rótulos not nos the diversos information that I'm países, talking about right mas now. essa What will I é a speak forma de now? que estou a falar neste Answer, momento. Significa que não tem no artificial flavors or colors. ingredientes modificados No dairy, geneticamente, that's very important for não some tem people. produtos lácteos, There's none added here. So the product, tem um baixo índice glicémico também. Portanto, o produto, Nutriverso, true nutrition, uma verdadeira nutrição, amigo and dos it is vegetarianos, that product for the e é este 97% produto of the people on planet Earth who que say, 97% I'm only das going to pessoas buy no one planeta product. I don't Terra care what you e say que to me. dizem I'm que only going to só buy querem one comprar product. um produto, não independentemente When they daquilo say que me that, digam, só quero um the produto, e answer quando is, dizem isto, well, we have então a a resposta é: product for you. bom, It's nós called temos esse Nutriverse. produto para vocês e chama-se That, my Nutriverso. friends, is the end of this evening's E presentation. portanto, assim, And terminamos I'm a now going to apresentação pass desta it noite over to my e agora dear vou friend, passar novamente a Mark palavra Sullivan. para o meu querido amigo, Mark Sullivan. Guys, I think if we
Uau! Se não vos posso vir a aplaudir, mas gostaria, por favor, que dessem essa indicação aqui com a câmara. Foi uma apresentação precisa, simples, foi absolutamente fantástico, Steve, muito obrigado. É sempre um privilégio ter-te aqui nestas apresentações. 335 mil sintéticos químicos presentes na atmosfera. Eu lembro-me de há cerca de 10 anos de falar de 100 mil e, portanto, a multiplicação está a ser absurda e, portanto, temos hoje em dia mais poluição do que em qualquer outra altura na história do planeta. E, portanto, é agora a altura certa para utilizarmos este produto tão fantástico e que eu próprio utilizo já há bastante tempo. Já vimos, já vimos, por exemplo, nos nossos clientes e associados coisas fantásticas acontecerem ao nível do ocular, por exemplo, falámos aqui. Não quero deter-me muito mais tempo, porque tenho a certeza que as pessoas têm coisas para fazer. Não hesitem em falar com a pessoa que vos convidou para esta chamada. Podem ter dúvidas, principalmente relativamente ao produto ou de como conseguir este produto. É um produto que faz parte da nossa gama de produtos, mas queria também acrescentar aqui, antes de terminarmos, informação acerca de uma oferta que temos e que é fantástica. O Nutrivedos também, e que é um bundle de produtos que foi desenvolvido para fechar as 1000 maratonas do Steve Edwards, um atleta fantástico que colabora regularmente com a Manatec. Tem poupanças extraordinárias e, portanto, falem dessa promoção também às pessoas que convidaram para esta chamada e digam-lhe que nós temos esse pacote fantástico. E a maior parte desses pacotes inclui o Nutriveros. Portanto, temos estas poupanças entre cerca de 10 e 20%, o que é realmente importante. Existem inúmeros associados nestas chamadas, especialmente aqui na Europa. Estejam atentos aos vossos e-mails, porque temos muitas informações novas a saírem relativamente também a esta reunião muito importante que iremos ter o Manifest. Mais uma vez, queria agradecer ao Dr. Steve Nugent por esta participação. Muito obrigado também aos intérpretes pelo trabalho fantástico. Eu acredito que este ritmo do Steve é fantástico para os intérpretes e realmente é, posso confirmar. Bom ritmo para a interpretação. Muito obrigado então a todos por estarem nesta interpretação, nesta apresentação, nesta noite de quinta-feira, de segunda-feira, desculpa. Muito obrigado por estarem aqui também, terem participado. Talvez nos possamos vir a conhecer pessoalmente, se ainda não nos conhecemos, na próxima Manifest. Muito obrigado mais uma vez, Steve. Foi um prazer estarmos aqui. Tenha uma ótima noite. Deixa-me só dizer aqui mais uma coisa, antes de desligarmos. Este é um lembrete para todos que estão a ver esta chamada esta noite. A maior parte das pessoas que precisam de suplementos de forma importante estão acima dos 40 anos e, portanto, a nossa base de associados e de consumidores de produtos está exatamente concentrada nessas duas faixas, acima dos 40 e dos 50 anos. E, portanto, é muito importante percebermos que a cada década que passa vamos precisar de cada vez mais dessa suplementação e todos nós conhecemos alguém que precisa desta ajuda. E, portanto, falem com todas as pessoas que conhecem, porque podem ajudar cada uma dessas pessoas com os nossos produtos. Essa é a nossa missão. Novamente a palavra Marco. É exatamente isso, Steve. Podemos fazer realmente a diferença na vida das pessoas. É, temos esta, temos esta benção para partilhar e, portanto, é isso mesmo que vamos fazer.
Mais uma vez, muito obrigado a todos por terem estado aqui esta noite. Muito obrigado, Steve.